O indicador GUP Multiple Moving Average, GMMA, fornece uma abordagem interessante usando fitas de média móvel. Como trader de tendências, não basta apenas identificar a direção de uma tendência e capturá-la. O sucesso da negociação de tendências depende não apenas da identificação adequada da direção da tendência e da captura da tendência após seu início, mas também de sair o mais rápido possível após a reversão da tendência. Se você estiver enfrentando alguma das situações acima, você pode querer dar uma olhada no indicador GUP Multiple Moving Average. A média móvel múltipla GUP, GMMA, também conhecida simplesmente como GUP, é um indicador técnico que identifica mudanças nas tendências, o que significa que fornece um método objetivo para saber quando entrar e quando sair de um troca. Em um gráfico, fica assim. O GUP foi criado por um comerciante australiano chamado Daryl Gup. Daí o nome do indicador. Daryl apresentou o GMMA em seu livro Trend Trading. O GUP é uma técnica de acompanhamento de tendências composta por 12 AMAs, ou médias móveis exponenciais. As múltiplas linhas do GUP ajudam os traders a ver melhor a força ou a fraqueza de uma tendência do que se usassem apenas uma, ou duas, AMAs. Os 12 AMAs são separados em dois grupos. Um grupo de AMAs de curto prazo. Um grupo de longo prazo de AMAs. Cada grupo contém 6 MAs. No gráfico acima, os dois grupos de EMA são diferenciados por cor. O grupo de curto prazo é azul, enquanto o grupo de longo prazo é vermelho. A tendência é determinada pelos EMAs de longo prazo, os sinais são dados pelos EMAs de curto prazo. Você entraria em uma negociação quando ocorresse uma reversão de tendência, o que é indicado quando um grupo cruza o outro grupo. Quando o grupo de curto prazo cruzar acima do grupo de longo prazo, compre. Quando o grupo de curto prazo cruzar abaixo do grupo de longo prazo, venda. Como configurar a média móvel múltipla do GUP? Esta técnica consiste em combinar dois grupos de médias móveis exponenciais, EMAs, com diferentes períodos de tempo, ou durações. Os 12 períodos usados são 3, 5, 8, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 e 60. Os EMAs 3, 5, 8, 10, 12 e 15 são usados para mostrar a dinâmica da tendência de curto prazo. Os EMAs 30, 35, 40, 45, 50 e 60 mostram o impulso da tendência de longo prazo. Agora, vamos mostrar os dois grupos de EMAs no gráfico. Reversões e continuações de tendências podem ser identificadas com esses dois grupos de EMAs. Como usar a média móvel múltipla do GUP? A média móvel múltipla GUP pode ser usada para identificar mudanças na direção da tendência ou avaliar a força da tendência atual. Como identificar a força da tendência? O grau de separação entre as médias móveis de curto e longo prazo pode ser utilizado como um indicador da força da tendência. Se houver uma separação ampla, isso indica que a tendência predominante é forte. Se houver uma separação estreita ou linhas entrelaçadas, isso indica uma tendência de enfraquecimento ou um período de consolidação. Como identificar reversões de tendências? O cruzamento das médias móveis de curto e longo prazo representa inversões de tendência. Se as EMAs de curto prazo cruzarem acima das médias móveis de longo prazo, isso é conhecido como cruzamento de alta e indica que ocorreu uma reversão de alta. Se as EMAs de curto prazo cruzarem abaixo das de longo prazo, isso é conhecido como cruzamento de baixa e indica que uma reversão de baixa está ocorrendo. Como identificar uma falta de tendência? Quando as médias móveis entre os dois grupos estão próximas e aproximadamente paralelas, isso indica que o sentimento do mercado a curto prazo e a tendência a longo prazo estão amplamente de acordo. Basicamente, quando ambos os grupos de EMAs estão se movendo horizontalmente, ou principalmente se movendo lateralmente e fortemente interligados, isso significa que o preço não tem tendência. Olhando para o gráfico acima, observe como quando o grupo vermelho e azul de EMAs estão interligados, o preço fica sem direção, simplesmente subindo e descendo dentro de um intervalo. Esta ação de preço atual é mais adequada para negociação em faixa. Como trader de tendências, faria sentido ficar de fora e esperar por melhores condições. Basta lembrar esta frase: quando o mercado está de lado, os traders de tendências ficam à margem.
Como negociar moedas com a média móvel múltipla do GUP? O indicador GMMA pode ser usado para sinais comerciais. Compre sinais. Quando todas as EMAs de curto prazo cruzam acima de todas as EMAs de longo prazo, uma nova tendência de alta é confirmada e aciona um sinal de compra. Durante uma forte tendência de alta, quando as MMS de curto prazo voltam em direção às MMS de longo prazo, mas não cruzam e depois começam a voltar para cima, isso sinaliza outra continuação da tendência de alta e aciona um sinal de compra. Além disso, após um cruzamento, se os preços caírem e depois se recuperarem das EMAs de longo prazo, isso sinaliza uma continuação da tendência de alta e aciona um sinal de compra. Vender sinais. Quando todas as EMAs de curto prazo cruzam abaixo de todas as EMAs de longo prazo, isso indica uma nova tendência de baixa e aciona um sinal de venda. Durante uma forte tendência de baixa, quando as MMS de curto prazo voltam em direção às MMS de longo prazo, mas não cruzam e depois começam a se mover para baixo, isso sinaliza uma continuação da tendência de baixa e aciona um sinal de venda. Além disso, após um cruzamento de baixa, se o preço subir, mas depois ricochetear nas EMAs de longo prazo, isso sinaliza uma continuação da tendência de baixa e aciona um sinal de venda. Sem sinal. Os sinais de compra e venda acima devem ser evitados quando o preço e as EMAs estão se movendo lateralmente. Após um período de consolidação, aguarde um cruzamento e uma separação. Se não houver tendência, este indicador não funcionará. Estratégia de ruptura de compressão GMMA. As médias móveis também atuam como níveis de suporte e resistência. Quando a compressão de ambos os grupos de médias móveis ocorre no mesmo castiçal, isso pode indicar uma mudança geral na tendência. Aqui está a configuração comercial. Procure um castiçal em que a máxima e a mínima perfurem todas as 12 médias móveis. Coloque uma ordem de compra stop acima da máxima e uma ordem de venda abaixo da mínima da vela. Uma vez preenchida, faça da ordem de stop oposta, que não foi preenchida, o seu nível inicial de stop loss. Acompanhe seu stop na mínima, se longa, ou máxima, se curta, da vela anterior até parar fora da posição. Aqui está um exemplo. No gráfico acima, ambos os grupos de EMAs ficaram fortemente comprimidos. Observe como a última vela abriu abaixo de todas as médias móveis e conseguiu fechar acima de todas as médias móveis. Isto pode ser interpretado como o preço sendo capaz de fechar acima de um nível de resistência, as EMAs comprimidas. Defina uma ordem de compra stop acima da máxima da vela e uma ordem de venda abaixo da mínima. Na próxima vela, o preço sobe, o que aciona a ordem stop de compra. A ordem stop de venda anterior agora se torna seu stop loss inicial. O preço continua subindo. Sempre que uma vela atinge um novo mínimo mais alto, você pode rastrear seu stop loss e usá-lo como um novo stop loss, até ser interrompido. Limitações da média móvel múltipla GUP, GMMA. A principal limitação do GUP é que ele é um indicador de atraso. Isso ocorre porque o GUP consiste em médias móveis exponenciais, EMAs, e como mencionamos em uma lição anterior, as EMAs são indicadores atrasados. Um indicador de atraso emite um sinal após o início da tendência. Isso significa que esperar que as EMAs cruzem pode, às vezes, resultar em uma entrada ou saída muito tardia, pois o preço já se moveu significativamente. Com qualquer indicador de acompanhamento de tendência, você sempre acabará entrando em uma negociação após a tendência já ter começado e acabará saindo de uma negociação após a tendência já ter terminado. É por isso que é chamado de indicador de segmento de tendência. Você não tenta prever quando uma tendência começará, você espera que ela se forme primeiro e então simplesmente a segue. Além disso, todas as médias móveis também estão sujeitas a chicotes. Uma serra ocorre onde há um cruzamento, que sinaliza uma entrada, mas em vez de o preço se mover na direção esperada, ele recua na direção oposta, fazendo com que as EMAs cruzem novamente, o que sinaliza uma saída, e perda realizada. Resumo. A média móvel múltipla GUP é um sistema de acompanhamento de tendências. Negociar com a tendência ajuda você a ganhar mais do que perder. O GUP pode ajudá-lo a visualizar ambos os cenários de reversão ou continuação de tendência. Embora seja um indicador simples,
o sistema GUP só funciona melhor quando o preço está em uma tendência clara. Não existe um indicador técnico que esteja certo o tempo todo. Se você encontrar um, por favor nos avise. Aqui estão algumas dicas para negociar o GUP. Negocie na direção do grupo de longo prazo da EMA. O grau e a natureza da separação no grupo de EMAs de longo prazo definem a força da tendência de longo prazo. O grau e a natureza da separação no grupo de EMAs de curto prazo definem o sentimento do mercado de curto prazo. Quando ambos os grupos se movem na mesma direção, ambos com tendência de alta ou de baixa, o sentimento atual do mercado e a tendência geral estão de acordo. Uma compressão de ambos os grupos ao mesmo tempo indica o potencial para uma mudança de tendência.